Bom, pessoal, vamos lá para a nossa última reação, que é a reação de saponificação. Bom, o que é uma reação de saponificação? Nada mais é do que produção de sabão. Então, como que produz sabão, né? Eventualmente você já fez, eventualmente você já viu ali tua mãe, tua avó, alguém da família fazer sabão, né, com óleo velho e tal. E é relativamente simples a gente produzir sabão. E vamos entender primeiro qual é a reação e depois por que isso funciona e como funciona, né, um sabão. Bom, a reação, de novo, a gente vai partir ali de um triglicerídeo, né, que são os óleos e gorduras mais comuns. E aí pode ser, de novo, qualquer coisa, né? Pode ser óleos vegetais, inclusive gordura velha. Pode ser gordura animal, algumas pessoas fazem, né? E aí, o interessante, gente, que dependendo da fonte de matéria-prima que você for usar para fazer o seu sabão, ele vai ficar diferente, né? Porque essas cadeias aqui, né, R1, R2, R3, vão ser diferentes. Então, você pega, por exemplo, um sabão normal, né, que geralmente a avó faz ali com óleo velho, que vão guardando e tal, ele tem uma característica bem diferente de um sabão de castela, que é um sabão tradicionalmente feito de azeite de oliva, né? Um sabão de banha também vão ter características diferentes. Bom, então a gente partiu aqui do triglicerídeo e aí a gente vai reagir com uma base forte, né? Normalmente a gente usa NaOH, mas a gente pode usar KOH, por exemplo. E dependendo da natureza da base, também isso vai mudar um pouquinho a natureza do sabão, tá? Por exemplo, o sabão de KOH, ele é um pouquinho mais líquido, né, do que o sabão de NaOH. E lógico, né, o sabão ser mais ou menos líquido depende, dentre outras coisas, da quantidade de água que tem ali, etc. Tá? Bom, então a gente vai usar aqui uma base forte. E aí a gente tem que pensar em alguns cuidados quando a gente tá falando, né, sobre esse tipo de reação. Bom, um primeiro cuidado é com relação ao NaOH, né? Normalmente a gente usa ali soda cáustica. E é um composto, de certa forma, perigoso, porque ele é extremamente abrasivo, né? Porque é uma base muito forte. E outro cuidado que a gente precisa ter é sempre jogar o NaOH na água e não o contrário. Se você jogar água no NaOH, a reação de dissolução ela é muito violenta. Então, como eu tenho muita base, muita base, e só um pouquinho de água, isso vai ser muito violento, é uma reação muito exotérmica e vai dar uns pipocos ali que não é legal. Então, você sempre vai colocar uma quantidade de água e aí você adiciona a base, né? Ah, mas por que precisa de colocar água, né? Sendo que é só isso aqui que reage. É porque a gente precisa ter esses íons aqui livres em solução, né? Isso aqui pode até inclusive ser sólido, né? Mas normalmente é um líquido extremamente viscoso, então se você joga ali as escamas, por exemplo, uma soda cáustica, não vai dissolver muito bem. Então o legal é a gente primeiro dissolver em água. É comum também te aquecer essa mistura, né? Porque a gente sabe que quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade da reação, né? Então tem algum parâmetro cinético. E a gente precisa agitar, porque isso aqui é muito viscoso. Se eu não agitar isso aqui adequadamente, isso nunca vai virar o sabão, né? Então eu preciso ir ali e conforme a gente vai misturando, a gente sabe que vai mudando ali o que a gente chama de reologia do meio. O que é reologia? Como a coisa flui, né? Então se a coisa é mais viscosa, menos viscosa, se endurece, endurece. Então isso é a tal da reologia. Então isso vai mudando conforme a reação vai acontecendo. Bom, o produto final vai ser muito parecido com o que a gente viu lá na transesterificação.
De novo, aqui a gente vai ter um OH atacando, né? Só que na forma de OH-. Então vai ser essa carga negativa aqui que vai atacar. Ela vai cortar... Opa! Aqui. Certo? Devido ali ao mecanismo. Só que isso aqui vai acabar formando um sal, né? Porque isso aqui tem uma carga negativa. Então, como que isso aqui vai ficar? Então, o produto final vai ser um sal de ácido carboxílico. Não, é uma mistura de sais, dependendo da natureza ali da minha gordura. Então, o produto aqui são sais de ácido carboxílico. E são justamente esses sais de ácido carboxílico que serão o nosso sabão. E como subproduto, gente, a gente vai também ter o glicerol, né? Bem parecido ali com a reação de transesterificação. Agora, existe uma característica interessante, né? Que, assim, os ésteres eles não são tão polares, então eles vão separar do glicerol e ele também não vai contribuir muito ali para a parte de combustível, né? Então por isso que a gente acaba separando, além de que é economicamente bem interessante a gente vender ele. Agora, no caso do sabão, a gente não separa o glicerol do resto das coisas. Por que isso acaba não acontecendo, né? Porque isso aqui é extremamente polar e isso aqui é extremamente polar. Então essa mistura é muito difícil de separar, né? Tudo dá para separar na vida, mas ela vai ser muito difícil de separar. E isso é ok, é bacana, porque o glicerol tem aquela propriedade umectante. Então ele vai contribuir para que o sabão não resseque, para sua pele eventualmente não resseque também. Tem a questão, né? Ah, nossa, mas o sabão da avó resseca a mão. Justamente pode ser por causa de excesso de base, né? Que por um lado é legal, a gente já vai ver, porque garante que isso aqui seja um sal de ácido carboxílico. Isso aqui vai ter equilíbrio com o meio. Então, se eu tenho ali um sabão neutro, ele já não vai ter uma qualidade tão boa. E se o meio por acaso ficar ácido, né? Essa parte aqui do sal vem de um ácido fraco, né? E ela desloca o equilíbrio no sentido aqui desse ácido fraco e a gente volta a ter o ácido graxo, que é uma gordura. Então, em vez de se limpar, você vai se sujar, né, com óleo. Bom, mas a grande questão é por que funciona isso para limpar, né? Vamos olhar aqui como que é a estrutura de um sabão. Um sabão, ele tem uma longa cauda, que é apolar, e uma cabeça, que é polar. Uma cabeça que é polar, certo? Então, a cauda polar, apolar e a cabeça polar. Isso dá para ele uma propriedade que a gente chama de ser um composto anfifílico ou anfipático, que significa que ele tem as duas naturezas, polar e apolar. E por que isso faz com que ele consiga ser um sabão? Muito simples. Um dos grandes problemas que a gente tem para limpar na vida é gordura. Por quê? Gorduras são apolares, a gente viu lá em propriedades fisicoquímicas, os ácidos graxos, né? São apolares. Então, né? E por serem apolares, eles não vão interagir com a água, que é o nosso principal meio de limpeza, né? Ao passo que daí outras substâncias polares não vão interagir com ela. Agora, quando eu tenho esse composto que tem dupla natureza aqui, eu posso então, vamos pensar, né? Eu vou lavar um prato. Então, peguei lá o sabão, coloquei água e esfreguei no prato.
A gente vai ver que esfregar é extremamente importante já na parte do mecanismo. Aí, a parte apolar vai interagir com a gordura, né? Então vai segurar na gordura. E a parte polar vai segurar na água. E como eu vou jogar água depois disso, a água vai ser mais forte, vai estar escorrendo, vai levar a gordura fora. Tá? Mas existe um mínimo de coisas que você precisa para conseguir limpar, não é só jogar o sabão. Por quê? Vamos pensar no seguinte. Como que é esse mecanismo? Esse mecanismo é via a formação de algo que a gente chama de micela. Então vamos lá. Uma micela nada mais é que uma bolinha. Vocês talvez já tenham ouvido falar de micela lá em biologia, porque algumas organelas celulares elas têm característica micelar, né? E isso aqui é muito parecido com a natureza das membranas, só que as membranas são dupla camada, né? A membrana, a gente tem aqui as dupla camada fosfolipídica, né? Em que a parte polar interage com a água e a parte apolar interage entre si e faz aquele sanduíche ali que faz as membranas. No caso das micelas é um pouco diferente. A gente tem a cauda de todas as apolares interagindo entre si, né? E aqui em volta, né, as cabeças interagindo com a água. E o interessante disso, a gente vai pôr ali uma partículazinha de gordura, ela vai ser englobada pela micela, né? Então vamos colocar aqui o nomezinho. Englobada pela micela. E vai ser então lavada. Então, para eu conseguir usar o sabão de maneira correta, eu preciso esfregar, né? Por quê? Se eu não esfregar, vai ser muito mais difícil formar essas micelas, né? Porque eu preciso separar uma partículazinha de gordura e englobar ela, né? E eu preciso ter uma quantidade mínima de sabão. Então, por isso que de vez em quando sua mãe vai lá brigar que você está lavando a louça com um pouco de detergente ou com pouco sabão. Já explico a diferença entre os dois. Porque se eu tenho sabão de menos, não forma micela e aí não remove gordura. Então você está ali trabalhando à toa. Tá? Então eu preciso esfregar e eu preciso ter uma quantidade mínima, que é chamada de concentração micelar mínima, para formar as micelas e conseguir remover. E logicamente depois eu preciso enxaguar isso com água abundante, porque essa micela ela precisa sair ali do prato. Então eu preciso passar água para a água levar embora essas micelas que estão ali com a gordura. Certo? Bom, gente, com isso nós encerramos as reações orgânicas. São reações, essas últimas, bem simples, mas são muito importantes. Elas costumam cair muito nos vestibulares, porque são reações de coisas muito relacionadas ao dia a dia, né? Então sempre tem algum contexto ali envolvido. E aí, tenham bons estudos e uma ótima semana.